Vocês viram que a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o desfile das delegações aconteceu no Rio Sena, no meio da cidade francesa? E vocês viram também que construíram um parque esportivo no Place de la Concorde, a maior praça pública da Cidade Luz, onde está acontecendo uma disputa de 4 modalidades esportivas? Esse parque esportivo é provisório, mas a organização espera que durante os Jogos 37 mil pessoas passem diariamente por ali para acompanhar as competições, assistir a alguns shows, demonstrações esportivas e outras atividades de entretenimento. O Concorde Urban Park, como é chamado o local, foi criado para exibir um magnífico patrimônio cultural e arquitetônico de Paris, como um palco para esportes modernos, espetaculares, emocionantes e criativos, como afirmam a organização. E você deve estar se perguntando aí, quais esportes são esses tão espetaculares, emocionantes e criativos que podem ser praticados em uma praça urbana? A resposta é fácil. Os esportes urbanos, no caso dos Jogos Olímpicos, são basquete 3x3, breakdance, ciclismo BMX freestyle e o skate, que foram implementados pelo Comitê Olímpico Internacional para atrair principalmente o público jovem. E são sobre eles que iremos falar no nosso episódio de hoje. Ou melhor, vamos falar sobre os praticantes e a formação de identidade entre eles. Eu sou Itana Santos, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Flávio Lombardi, estagiário de jornalismo também da DIRCO. Sejam muito bem-vindos ao episódio de retorno da 5ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Tivemos uma pequena pausa de cerca de um mês para descansarmos, mas voltamos com aquele gás e um gás olímpico, viu? E hoje nós estamos com um convidado que curte muito essa área de esportes urbanos e formação de identidade. Participa do nosso episódio o doutor e pesquisador Ricardo Ricio Vinha, da Universidade de São Paulo, a USP, que desenvolve pesquisas nos campos de lazer, turismo e educação física e esportes. Ricardo, seja bem-vindo ao Ciência Pé do Ouvido. Bom, muito obrigado, eu agradeço o convite. Eu sou Ricardo Vinha, professor da Universidade de São Paulo, professor titular da Escola de Artes e Ciências e Humanidades, formado em Educação Física, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência nessa área de atuação. Trabalhando aí com esportes radicais, urbanos e a interface, vamos dizer assim, social desses esportes. Aproveitando que você já engatou aí com o seu currículo, né? Eu queria aproveitar para já fazer a nossa primeira pergunta e abrir o tema da nossa conversa, que eu queria que você nos explicasse para a gente como nós classificamos um esporte como um esporte urbano. Quais são esses esportes e como eles surgiram, em que contexto? Nós temos os esportes urbanos, muitos deles derivando dos chamados esportes da natureza, na natureza, né? Queria pegar como exemplo o próprio skate, que vem recebendo aí muita atenção nesse cardápio olímpico, né? Desde Tóquio, onde ele foi introduzido, agora com bastante ênfase a participação, que deriva aí se a gente for pensar em termos de prática, do próprio surf na Califórnia, originário aí, vindo aí desses esportes californianos, chamados esportes com prancha. Então, assim, nós não temos como dizer que os esportes urbanos surgiram numa única data. Nós temos vários esportes urbanos e com cada um com a sua origem, com a sua história e com a sua data de criação. Então eu estou mencionando o skate, obviamente, porque foi alvo da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu me dediquei mais a estudar a influência desse esporte, as relações com o público, com a juventude, entre outros, que a gente vai poder explorar mais aqui, né? Mas nós podemos identificar outros vários esportes que estão aí presentes no nosso cenário urbano. E aí, o que caracteriza o esporte urbano? Usar o cenário urbano, o cenário das cidades. É utilizar muitas vezes obstáculos da própria cidade para eles poderem ser realizados. Eu mencionei o caso do skate. O skate street, por exemplo, utiliza corrimão, utiliza guias, utiliza plataformas, espaços encontrados na própria cidade. Quando nós temos o skate street como modalidade, o que se tenta fazer é reproduzir esses obstáculos encontrados no ambiente urbano num cenário de competição da modalidade, né? Mas a gente poderia falar de outras várias atividades, como, por exemplo, o slackline,
que é muito comum a gente ver aqui nos parques em São Paulo, os parques urbanos, e assim, é uma modalidade, vamos dizer assim, que tanto na natureza como no cenário urbano é bastante praticada. O próprio parkour, que é outra modalidade que eu também gostaria de mencionar, que utiliza muito pelos saltos o cenário urbano, e aí também os vários obstáculos. Então, assim, a gente vai ter em cada modalidade um histórico, nem todas elas compartilham o mesmo público. Então, assim, a gente poderia falar de várias modalidades urbanas, mas o que caracteriza essas modalidades é o uso do cenário urbano, o cenário da urbanidade e das cidades, utilizando esse cenário como próprio meio de obstáculos para poder executar as manobras. Bom, professor, uma coisa que você acabou de falar, que esses esportes urbanos eles têm em comum, além da liberdade de praticar em qualquer lugar da cidade, é a influência cultural dos praticantes. Muitos até falam que esses esportes são um estilo de vida, né? Como você analisa a influência cultural dessas modalidades? Flávio, essa pergunta é bem pertinente e tem muito a ver com a ocorrência desses esportes. Porque o que nós observamos, eu poderia falar mais especificamente do skate, mas ampliar isso para várias outras modalidades. O que nós percebemos é a caracterização de um grupo muito atrelado a códigos em comum, valores em comum desses esportes, né? No caso aí do skate, nós temos grupos que têm, por exemplo, linguajar muito parecido, formas de se vestir muito parecidas, ambientes, vamos dizer assim, de baladas e lazeres muito parecidos. Ou seja, eles compartilham símbolos, signos, entre eles muito semelhantes. E é muito interessante, quando eu fiz a minha dissertação no mestrado, e entrevistei esses skatistas, que eu não era um skatista, eu era um pesquisador, eu nunca fui um skatista. E eu era um elemento bastante estranho à pista de skate na oportunidade. Eu relato, inclusive, isso no meu livro. E na oportunidade eles me chamavam de gambé o tempo todo. Eu não tinha ali internet, como a gente tem hoje disponível para colocar num Google e saber o que era isso, né? E fui descobrir aos poucos que gambé era uma pessoa curiosa, que perguntava muito, né? E de gambé eu evoluí para sangue bom brother, para aquele grupo, né? Que foi uma baita evolução para mim, à medida que eles foram entendendo qual era o meu papel como pesquisador, querendo saber todos aqueles códigos que eles apresentavam na pista de skate. É interessante notar que esses códigos muitas vezes são colocados no cenário urbano como contestação aos valores vigentes, é justamente uma contraposição aos valores vigentes. Mas é incrível como a mídia, em geral, né, e a própria comercialização dos produtos leva esses produtos do surf e do skate para não praticantes. Então nós temos aí a surfwear, a streetwear, já tivemos pesquisas que identificam que quem compra esses produtos nunca subiram numa prancha ou no skate, mas se identificam com esses valores, valores de juventude, valores de contestação ao status quo, a questões ligadas aí à natureza, como o caso do surf. Então, assim, Flávio e colegas, esses valores associados aos praticantes são engendrados aí por códigos entre esses grupos que se identificam entre eles por linguajar, por forma de se vestir, por forma de se comportar perante a sociedade. Isso acontece no skate, isso acontece no surf, acontece no parkour, no slackline. Eu poderia identificar para vocês uma série de pedaços, como se convencionou chamar na literatura acadêmica, ou seja, pedaços praticados por esses praticantes. Bem verdade, isso mesmo. Eu posso falar que eu já comprei vários produtos, skates, essas coisas, e não sou praticante, mas por uma questão de falta de treino. Se eu treinar onde eu acho que eu consigo. Mas aproveitando então que você citou essa questão dos signos, das linguagens e vestimentas, eu aproveito para falar que esses signos, muitas vezes, eles vêm carregados de um certo preconceito, né? Esses esportes urbanos, as pessoas atrelam muito os seus praticantes, como o skate, o pessoal que pratica breakdance também, como pessoas marginais, inferiores, né? E tem um certo julgamento a eles porque fica associando como se fosse algo do mundo criminal. O que você diz sobre essa herança negativa que os esportes urbanos carregam? Isso é muito interessante também para a gente analisar, porque passa por uma contestação, muitas vezes, desses esportes, de contestar a autoridade policial, muitas vezes, a contestar o controle, a contestar, como eu disse, o status quo vigente. Muitas vezes é uma forma de se manifestar
vamos dizer, manifestar essa resistência a partir do esporte. Pegando aí não só o caso do skate, mas a gente vai encontrar também no breakdancing, como muito bem colocado por você, também na BMX, o roller, patins, a gente vai encontrar os grupos procurando espaços e para se manifestar. Mas o curioso é que, com a comercialização dos produtos e a aceitação dessas modalidades, em especial a aparição dessas modalidades nos Jogos Olímpicos, veja como tudo muda, né? Porque ao mesmo tempo nós temos lá esportes que vêm para contestar justamente os valores vigentes e ao mesmo tempo você tem ali esses mesmos esportes sendo enlatados, vamos dizer assim, comercialmente, para serem comercializados por um grande público. E aí vender produtos, como a gente já falou aqui, o caso da moda surf, da moda skate, por exemplo. É muito interessante a gente observar que esses esportes nascem com essa contestação, esses valores marginalizados, mas ao mesmo tempo eles são adquiridos por essa grande mídia, por essa, vamos dizer, sociedade que esses esportes contestam e ao mesmo tempo deixam de ser marginalizados. Então é uma tensão que a gente observa que é uma tensão talvez necessária para esses esportes. Na minha pesquisa, eu entrevistei os skatistas e eu perguntei para eles como eles viam o uso do skate, não ainda como modalidade olímpica, obviamente, que a pesquisa foi na década de 90, né, mas como eles viam essa contestação e como eles viam os produtos deles sendo vendidos em shopping centers, passando na TV. Eu lembro os comerciais da Gatorade, por exemplo, que tinham lá os sabores morango louco, kiwi selvagem, framboesa radical, e mostrava imagens de skatistas. Os comerciais, até mesmo de cigarros, Hollywood ficou muito famoso utilizando imagens de esportes de aventura. Então, assim, como eles viam isso? E é um misto, né, de não aceitação, porque a sua modalidade está aparecendo em horário nobre na TV, mas ao mesmo tempo é uma forma de você compartilhar os valores desses esportes com o restante da sociedade. Então é uma tensão, então é uma tensão necessária que eu vejo com relação aos códigos e valores desses esportes. Bom, Ricardo, olhando também para a influência cultural desses esportes, eles trazem esse gosto em comum e é possível também afirmar que eles criam grupos com uma certa identificação entre eles. Como você já falou na segunda pergunta, né, primeira pergunta que eu fiz, a gente pode falar que a prática desses esportes urbanos, ela influencia na formação de identidade, principalmente dos jovens? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certamente, Flávio. Eu defendo isso, inclusive, no meu estudo, né? Eu mostro que boa parte dos praticantes dessas modalidades, não só o skate, não só o surf, mas várias outras modalidades, coincidem com um período chamado da juventude. E quando eu estou falando da juventude, eu não estou falando da adolescência em termos biológicos, eu estou falando de valores jovens associados. Não raro nós vamos ver jovens adultos praticantes e carregando esses valores de juventude. Então, assim, a própria formação do caráter, a própria reunião em pares ou em grupos com outros praticantes, o próprio amadurecimento mesmo surge muitas vezes a partir da prática desses esportes. Então, não é uma mera coincidência a prática dessas modalidades no período da juventude. A juventude é um momento maior de contestação de valores. A juventude é um momento de autoconhecimento, a juventude é um momento de proximidade com novos amigos, amigos que muitas vezes duram para a vida toda. E essas modalidades, elas reúnem uma proximidade muito forte com os valores da juventude. Então, eu traço um paralelo, Flávio, muito forte entre essas modalidades, os esportes urbanos em especial, mas não só eles, claro, também o esporte de natureza, mas esses esportes urbanos e os valores da juventude. Eu vejo que eles estão absolutamente, vamos dizer assim, imbricados. Mas é importante também destacar, Flávio, isso nós tivemos a oportunidade de monitorar, que muitos desses esportes até começam a ser praticados no período que coincide com a adolescência, e vamos dizer assim, da juventude num termo mais social, mas eles seguem pela vida toda, né? Então, não raro nós vamos encontrar idosos e idosas praticantes desses esportes numa perspectiva de um lifelong learning, é um aprendizado para toda a vida e que perdura isso por muito tempo e vai passando de geração para geração, então vai formando o filho, depois o neto, então a gente vem monitorando e acompanhando isso também. Mas a juventude, sem dúvida, é o paralelo mais importante em termos aí de faixa etária, vamos dizer assim, aproximados a esses esportes. Bom, professor, a gente falou então dessa questão da influência cultural,
que o esporte tem com essas pessoas, mas vamos voltar então para um pouquinho daquele assunto na questão urbana, né? Como esses esportes influenciam na construção do espaço urbano. Como o próprio nome diz, e você já citou, né? Depende muito do corrimão, escadas, tudo que a gente tem em ambiente urbano para essas práticas. Então, eu queria que você falasse para a gente qual a importância, além do incentivo à prática esportiva, dessas modalidades para revitalizar os espaços públicos, né? Porque isso não é tão explorado na cidade, pelo país e tal, e eu sei que existem muitas lutas, principalmente aqui em Uberlândia, tem o pessoal do skate que faz uma luta para eles terem espaços para as práticas. Então, como fazer para que esses esportes respirem dentro da cidade? Essa pergunta é muito importante e a gente percebe de forma arquitetônica, urbana, de como essas modalidades elas vão moldando novos espaços, né? Se a gente perceber, tradicionalmente, fala aqui pelo estado de São Paulo, muito provavelmente pelo estado de Minas Gerais seja algo semelhante, é muito comum os gestores em políticas públicas das cidades distribuírem quadras poliesportivas para as comunidades, né? Como se todo mundo gostasse de jogar futebol, vôlei, handebol e basquete. Não é bem assim. Muitas vezes a população não é consultada sobre o que ela gostaria de ter como um equipamento de lazer, muito menos uma quadra poliesportiva. Não raro essas quadras elas ficam em desuso, elas não são utilizadas ou são monopolizadas por grupos, por exemplo, do futebol masculino, e ninguém pratica mais absolutamente nada. Então são gestões equivocadas aí de espaços de esportes em ambientes públicos. E o que a gente percebe, e você mencionou o caso aí dos skatistas em Uberlândia, se eu pegar aqui o caso dos skatistas em São Paulo, vamos dizer, essa pressão no sentido de identificação gerou uma preocupação em termos de políticas públicas de exposição de espaços muito importante, no sentido de que se reveja, ao invés de você distribuir quadras poliesportivas, por que não construir um skate park? Por que não construir um espaço para o parkour? Por que não destinar um espaço onde haja o slackline, por exemplo, onde roller, biker possa também praticar? Isso não só nas cidades, Itana, mas também nas próprias universidades. Eu vejo aqui pela Universidade de São Paulo, né, na possibilidade de criação de novos espaços, se pensar em espaços esportivos, como essas modalidades também vêm ganhando força, muito provavelmente na universidade de vocês aí também. Então, assim, se eu pegar o exemplo da Praça Roosevelt, esse é o exemplo que eu queria citar, que eu sinto que é mais emblemático, é uma praça muito importante aqui na cidade de São Paulo. Quando a praça foi revitalizada, os skatistas já praticavam skate há muito tempo nessa praça, eles foram, na reorganização da praça, praticamente ignorados em termos de ocorrência do skate por lá. E eles fizeram uma verdadeira revolução no sentido de união para cobrar dos gestores públicos que o skate fosse considerado na Praça Roosevelt. E hoje, como era de se esperar, é uma das praças mais emblemáticas da cidade de São Paulo, numa região central de São Paulo, onde a figura do skatista é fundamental. Claro que tem regras para o uso do espaço público, você não pode simplesmente ficar dropando lá de madrugada, sendo que você tem uma série de residências, tem regras para ocorrência, e eu entendo que os skatistas não se negam, ou os praticantes de modalidades urbanas aí não se negam a respeitar as regras, desde que elas sejam claras. Mas assim, as cidades elas foram muito influenciadas, vêm sendo muito influenciadas por essas práticas, entendeu? Eu percebo, não só na região central de São Paulo, estou aqui no campus leste da USP, e eu percebo aqui na zona leste de São Paulo como os bairros, eles vêm se modificando a partir dessas práticas, e as quadras poliesportivas, elas vêm dando lugar a outros equipamentos esportivos, como, por exemplo, para esses equipamentos urbanos. Isso não nasce de vontade de gestor, isso nasce de pressão popular, de resistência, de buscar o seu espaço. Aproveitando que a gente está aí no meio das Olimpíadas de Paris, né, inclusive a gente já teve medalha de bronze para o Brasil no skate street com a Raíssa Leal, eu queria saber, porque há um esforço do Comitê Olímpico, né, de atrair esses novos públicos que estão investidos nos esportes, e por isso eles estão investindo nos esportes e nos parques esportivos urbanos. E eu queria saber como que você vê essa manobra que vem acontecendo desde os Jogos da Juventude de Buenos Aires, de 2018, e também da Olimpíada de Tóquio de 2020, que aconteceu em 2021 por conta da pandemia. Obrigado pela pergunta, Flávio, certamente muito pertinente. Nós tivemos a inserção, então, do skate, do surf nas últimas Olimpíadas. Foi muito interessante observar como o Brasil valorizou essas duas modalidades. O surf e o skate tiveram aí medalhistas,
tiveram destaques. Então, assim, de novo, que é aquela pergunta anterior, até que ponto vale a pena ter essas modalidades com tanta exposição midiática? Poderia se considerar que os valores primeiros dessas modalidades de contestação estariam sendo abandonados porque se comercializa a modalidade para grande público, grande mídia, mas, por outro lado, inegavelmente, a aceitação dessas modalidades hoje é muito expressiva e muito exponencial e dialoga com a pergunta anterior da marginalização dessas modalidades. Hoje me parece um tanto equivocado falar que o skate é marginal ou o surf é marginal, porque, na verdade, se o streetwear e o surfwear já eram valorizados, imagina agora, com esses ícones esportivos aí despontando. A foto, por exemplo, do Gabriel Medina, que viralizou, né? E foi, assim, uma coisa incrível. Talvez a imagem das Olimpíadas até agora, ou talvez seja a imagem das Olimpíadas de Paris, mostra aí, sem dúvida, uma valorização incrível da modalidade e o talento aí dos atletas e das atletas nessas modalidades. Mas o que eu vejo muito claramente, Flávio e colegas, é uma tentativa de rejuvenescimento do cardápio olímpico pelo Comitê Olímpico Internacional. Nós vemos a inserção dessas modalidades, você mencionou os Jogos Mundiais da Juventude, essas modalidades já vinham apresentando uma aderência em termos de público enorme, né? Então, o que nós temos aí é certamente o COI procurando valorizar essas modalidades para um objetivo maior, justamente das Olimpíadas, que é conquistar um grande público, uma grande mídia. Aí é o que eles estavam perdendo, né? Então, assim, essas modalidades tradicionais das Olimpíadas, elas precisavam do impacto de novas modalidades, um novo cardápio olímpico. Se a gente considerar que o breakdance e o kayak cross entraram como modalidades olímpicas nessa edição de Paris, se a gente considerar que em 2028, em Los Angeles, nós já vamos ter inserção de novas modalidades, e em 2032, em Brisbane, na Austrália, muito provavelmente outras várias modalidades. Então, o que a gente percebe muito claramente é a tentativa de rejuvenescimento do cardápio olímpico. Eu queria mencionar 2 casos em especial que nós desenvolvemos aqui na USP com estudos. Um deles foi um mestrando que eu tive aqui na USP, que estudou a inclusão do surf nas Olimpíadas de Tóquio, né? E entendendo aí todo o desdobramento disso, né? E agora ele está estudando justamente como as cidades, Teohapo, por exemplo, está sediando o surf lá na Polinésia, pelas Olimpíadas de Paris, como isso também impacta em termos de turismo. Mas em termos esportivos, nós chegamos à conclusão nesse estudo que o COI saiu ganhando muito com esse rejuvenescimento, em termos de impacto midiático, mas também de inclusão, de atenção dos jovens com relação às Olimpíadas. Ou seja, as Olimpíadas estavam perdendo um público essencial, que era o público jovem. Então o surf se mostrou um grande acerto. E outra modalidade que está sendo cotada para as Olimpíadas de Los Angeles como exposição é o cheerleading, que vocês devem lembrar que são aquelas exposições de dança, muitas vezes acontecem em intervalos de jogos. Eu tive um orientando aqui no mestrado em Educação Física, em Ciências da Atividade Física, que estudou o cheerleading e a possibilidade de inclusão também nas Olimpíadas, né? Então, assim, o que a gente observa é que o skate, cheerleading, o surf, agora o breakdancing, então são todas modalidades que não são colocadas como presente. O COI não fala, agora vamos pensar. Não, elas são estudadas por conta justamente de públicos expressivos, a possibilidade de atrair público jovem, e aí sim você tem a inclusão dessas modalidades. Na minha opinião, um enorme sucesso. Eu arrisco dizer que as pessoas se sentem mais motivadas a ver competição de surf e de skate do que até mais tradicionais, como basquete, vôlei. Não que não sejam interessantes, mas essas novas modalidades trazem aí um contexto inovador muito interessante para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos. Engraçado, professor, que antes de entrarmos na nossa entrevista, eu comentei justamente isso com o Flávio sobre essa questão do cheerleader entrar na próxima Olimpíada, que, aliás, é uma modalidade super forte aqui na nossa universidade. A gente tem entre 10 a 15 equipes de cheers e já saíram atletas nossos para times dos Estados Unidos mesmo. É uma modalidade super forte para nós aqui dentro da universidade, que realmente, se entrar no cartel olímpico, vai ter um público enorme. E aproveitando também que você citou as novas modalidades no caso do break, a gente também estava discutindo sobre isso e que também será uma pauta dessa Olimpíada,
que é o preconceito que as pessoas têm de aceitar o break como um esporte. Tem gente que considera como, tem outros que não, e eu queria saber a sua visão sobre colocar o break como um esporte olímpico e como pode ser possível mudar essa visão das pessoas que ele é um esporte mesmo. Muito interessante sua pergunta. Claro que a gente pode estender para outros vários esportes, mencionamos o skate agora há pouco. Mas no caso do breaking dance é especialmente interessante a gente analisar, porque se a gente lembrar que é uma dança urbana, se origina lá nos Estados Unidos, década de 70, muito vinculada ao Bronx, que é um espaço de resistência nos Estados Unidos, justamente contestações ao capitalismo. E aí você tem, desde aquela contestação da dança urbana com grupos, vindo a ser em 2024 uma modalidade olímpica, é de fato muito interessante observar essa trajetória, né? Essa questão marginalizada do breakdance, você tem ali as comunidades do hip hop, nesse estilo de dança, e as competições já não são novidade, elas estão já popularizadas aí desde a década de 90, né? Mas com as Olimpíadas vai criar um contexto de exposição muito interessante. Porque uma coisa é você manifestar pela dança a contestação, sua forma de se comportar corporalmente. Outra é você ser medido por manobras para somar notas. E aí é o que a gente fala da esportivização dessas práticas, né? Então, assim, muitas vezes no skate, por exemplo, você tem lá as manobras que são celebradas pelos outros praticantes e tudo mais. Nas competições, dependendo, se dá uma manobra ou outra correta, você soma mais pontos e ganha uma medalha olímpica. Então, assim, como que vai ser essa questão no breaking dance? É algo que eu estou muito curioso também, para ver como que essa métrica vai ser utilizada no caso da dança breaking, né? Porque, de novo, você tem que criar uma sistemática de avaliação. Como fazer com que eu ganhe medalha de ouro, a Itana de prata e o Flávio de bronze, né? Ou seja, o que me fez melhor do que vocês dois para merecer a medalha e os demais não. Então, assim, é uma métrica que a esportivização cria e não necessariamente há uma concordância dos praticantes. Claro que isso passa por uma discussão nas confederações, ou deveria passar, obviamente, nas confederações nacionais para entender como já vem sendo utilizado nas competições das modalidades, mas no caso do break em especial é muito curioso, porque é justamente uma dança de contestação de valores e como vai se medir isso? Como vai se estabelecer métricas para atribuição de medalhas, de recordes, de scores? Né? Algo que também, Itana, você falou de cheerleading, né? Outra coisa também, é alguém que joga o seu parceiro mais alto ou com melhor estilo. Vai ter que ter uma métrica muito clara com relação a isso. Mas, falando objetivamente, é algo que sai da marginalização, vem para o cardápio olímpico e é exposto midiaticamente para o mundo todo, né? Então, assim, acho que a modalidade ganha no sentido de exposição midiática, mas não sei se a palavra perde, mas ela é contestada no sentido de os valores originais, as raízes, sabe, de alguma forma talvez fiquem um pouco perdidas a partir dessa esportivização da dança e da modalidade. Bom, professor, além de atrair a juventude para assistir os Jogos Olímpicos, né, a inserção desses esportes ela está muito ligada também à popularidade deles na cidade-sede, né? A gente vê que o Japão, que inseriu o skate street e o surf nas Olimpíadas de Tóquio, virou uma potência no skate, né? Infelizmente aí para o Brasil, porque a gente acaba perdendo para eles. E também os franceses, eles gostam muito do BMX, por exemplo, né? O freestyle, que teve a prova hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast. Você acha que mesmo com essa popularidade, com toda essa crescente, em alguma edição futura dos Jogos Olímpicos, eles possam ser contestados, esses esportes, acabar sendo retirados? Você acha que existe essa chance? Ou você acredita que chegaram para ficar? Você acha isso? No caso dos esportes urbanos, Flávio, eu acho claramente que eles vieram para ficar. Se o Japão foi bem sucedido no surf e no skate, muito provavelmente eles se prepararam muito para isso. Se a gente pegar lá a China de 2008, a gente percebe claramente como a China hoje é uma potência. Aliás, estava no quadro de medalhas, já passou o Japão, já está em primeiro lugar. E não é novidade, teve toda uma preparação, uma revolução que surgiu de preparação para as Olimpíadas a partir da Olimpíada de 2008, no caso chinês. Então, Flávio, eu entendo que não, que essas modalidades não devam sair do cardápio olímpico por uma razão muito simples, né? Elas devem criar proximidade com grandes públicos de jovens, que é a essência, vamos dizer assim,
dessas Olimpíadas, das Olimpíadas, Jogos Olímpicos, é ter uma exposição midiática ampla, é criar hábitos de práticas de novas modalidades. Nem sempre isso acontece, é bem verdade. Vocês lembram que no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio, nós tivemos a inclusão do rugby como modalidade. Não necessariamente a inclusão do rugby fez com que o Brasil virasse potência do rugby. O Brasil ganha de um time de outro, foi bem sucedido nessas Olimpíadas, mas não é uma potência na modalidade. A prática do rugby não necessariamente ampliou como se esperava, porque teve rugby no cardápio olímpico no Rio de Janeiro. Mas eu falo aqui, não sei a universidade de vocês, mas na nossa universidade a gente percebeu claramente como ampliou a prática. Equipes de estudantes praticando rugby foram incentivados pelas Olimpíadas do Rio. E como foi importante criar vamos dizer assim, essa nova prática, pelo menos nova no sentido de novos praticantes, né, se interessarem pela modalidade. Então, Flávio, eu não acredito que elas sejam retiradas. Claro, isso não compete a nós pesquisadores, mas sim quem comanda aí as ações no COI, mas eu acredito que não são retiradas pelo simples motivo que elas trazem recursos, dinheiro, porque elas cumprem o papel midiático a que elas vieram e, ao mesmo tempo, elas podem sugerir uma prática na cidade-sede. Agora, é importante que a gente monitore também até que ponto elas, de fato, criam esse hábito, esse novo hábito de prática em termos esportivos. Seria importante uma pesquisa bastante séria aí com relação ao rugby. A percepção minha nas universidades que aumentou, mas a minha percepção em geral é de não valorização do rugby na mídia brasileira, por exemplo, a partir das Olimpíadas, né? Se a gente observar como o rugby é forte em vizinhos como Uruguai e Argentina, que são praticados com grande ênfase, eu não percebi que o rugby criou esse grande diferencial na realidade brasileira. Mas talvez a grande exceção seja no ambiente universitário, onde o rugby, sim, participa com grande ênfase. Então, eu não acredito, Flávio, que essas modalidades vão ser retiradas, mas elas podem ser repensadas no futuro, e até modalidades assim, que são tradicionais também sejam repensadas, sejam alinhadas, sejam aproximadas para ser uma modalidade só. Isso aconteceu muito fortemente no atletismo, né? Que teve que ser repensada. A modalidade de atletismo teve que ser repensada aí nas suas provas a partir da ocorrência dos Jogos Olímpicos. Professor, muito, muito obrigada mesmo por essa entrevista. Assim, você abriu várias caixinhas na minha cabeça com as suas respostas, que é realmente algo de se pensar demais nessa questão da inserção dos esportes urbanos. A gente estava até terminando aí falando um pouco dessa questão do ambiente universitário, os esportes praticados dele. Eu acho que os esportes olímpicos, eles conversam muito com o esporte universitário também, né? E ainda mais esses outros tantos que estão entrando, eles têm grandes práticas dentro desses ambientes. O rugby mesmo, realmente, para nós aqui, aumentou bastante ultimamente. E eu nunca tinha pensado nessa questão do momento da Olimpíada do Rio, com a crescente para ele para agora. Então, deixa aqui o agradecimento pelas suas palavras e a sua participação. Então, obrigado, Itana. E assim, eu queria só para finalizar, também destacar a importância das universidades nesses aspectos de verificação dos esportes urbanos e as questões que envolvem as Olimpíadas também, né? Parabenizar você, o Flávio, pela iniciativa de trazer esse tema, porque dá oportunidade também de a gente falar um pouquinho das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no ambiente da universidade. Acho que é um desafio fundamental trazer para a universidade essas questões. Hoje nós temos aqui na USP uma disciplina chamada Esportes de Aventura, que é uma disciplina com 40 vagas, é super concorrida, alunos de educação física, de lazer e turismo, gestão ambiental, eles procuram esse curso e querem participar ativamente. Então, a gente tem a oportunidade de desenvolver em termos de graduação, ensino de graduação, ensino de pós-graduação, desenvolvimento de dissertações e teses sobre o tema, pesquisa de forma geral, até mesmo cultura e extensão, oferecendo oportunidades de ir a campo, né? Então, assim, eu quero destacar o papel das universidades, como é fundamental, no sentido de, inclusive, valorizar esses esportes na promoção da saúde e da qualidade de vida, que é algo que nós temos evidências nesse sentido. Bom, pessoal, esse é o momento em que você, seguidor do Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo para vocês contarem pra gente qual dos 4 esportes urbanos que citamos hoje você mais gosta de acompanhar na Olimpíada.
e o que você achou desse episódio, né? A gente lê tudo, viu? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34-99948-4655. Repetindo, 34-99948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, queridos ouvintes. Desejo para vocês uma semana bem brilhosa, como as medalhas que o Brasil vai ganhar nessa Olimpíada. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Itana Santos, jornalista da DIRCO, e pelo Flávio Lombardi, estagiário de jornalismo também da DIRCO. A comunicação imagética foi feita por Maria Clara Medeiros, estagiária de design. Supervisão do roteiro e inserções são do Túlio Daniel, editor de produção do podcast. E a principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são de Márcio Gama. E a direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.